Um podcast livre de emissões de carbono. Está começando o Estrangeiro, o podcast de política internacional do Brasil de Fato. Esse é o nosso espaço para debater as principais notícias do cenário internacional. Sempre, você já sabe, é por isso que você vem com a gente, com a nossa visão popular do Brasil e do mundo. Eu sou o Lucas Stanislau e nunca, jamais estarei sozinho aqui nessa missão. Tá aqui ele, grande figura humana, jornalistão, Rodrigo Durão. Como é que tá, companheiro? Bom dia, Lucas. Bom dia. Bom dia a você que assiste a gente aí no Estrangeiro toda quarta-feira às 11 da manhã com os temas que são mais importantes do noticiário internacional. Aqueles assuntos que merecem uma análise mais completa que a gente tenta toda semana, durante essa uma horinha até o meio-dia, trazer para vocês uma visão aprofundada, com um material robusto sobre esses temas, contando com a ajuda, claro, do nosso time do Brasil de Fato, que está nos quatro cantos do sul global. O Brasil de Fato é uma das poucas empresas do jornalismo brasileiro que se orgulha de ter correspondentes na Rússia, na China, na Venezuela e também em Cuba, além de setoristas também no Haiti e também do Sahel africano. Toda quarta às 11 da manhã, né, Lucas? Que timaço, hein? É com esse timaço que a gente vem te trazer as principais notícias do cenário internacional ao vivo no YouTube do Brasil de Fato e também na Rádio BDF 98.9, sinal FM para toda a grande São Paulo. Então a gente quer que você venha fazer o programa com a gente, manda sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão, sua crítica, porque a gente quer te ouvir, quer fazer o programa junto com a gente e derrubar aí as fronteiras que nos separam. O tema da semana é meio lá, meio cá, porque afinal de contas o Brasil durante os próximos 20 dias vai ser o centro do mundo. As discussões vão estar todas aqui, mais especificamente em Belém, na capital do Pará. A gente vai receber a COP30, a Conferência Climática, que tem muito a discutir, né, Durão? Pois é, começa na segunda-feira a COP30, que vai definir as metas que vão atualizar o Acordo de Paris, que é o acordo que regula as emissões, as metas para o mundo se adaptar às mudanças climáticas. Essas metas vão valer até o ano de 2035. Se espera que a conferência da ONU, a COP30, reforce compromissos com a redução de emissões, financiamento climático para países em desenvolvimento e adaptação às mudanças climáticas. Também a realização desse evento, que acontece na Amazônia, deve dar destaque à preservação das florestas, biodiversidade e buscas por soluções baseadas na natureza para tentar frear esse aquecimento global, é claro, estimular a bioeconomia. A gente conta com... o Brasil de Fato vai fazer um esforço e mandar uma equipe de correspondentes para melhor cobrir todos os aspectos, incluindo movimentos populares, incluindo outras atividades que vão acontecer em Belém nas próximas semanas. Nossa equipe, já tem um repórter lá e tem uma equipe que está chegando já a Muita partir gente, de amanhã, quando começa a cúpula dos chefes de Estado, né? Então a gente vai ter uma equipe de peso pesado lá acompanhando diretamente de Belém a COP30. Trazendo vídeos, trazendo reportagens, trazendo participações na rádio e também em programas que são veiculados no YouTube. A COP vai ser coberta em profundidade aqui pelo Brasil de Fato, sempre com esse compromisso com o jornalismo popular. Uma dessas pessoas é Afonso Bezerra. Afonso Bezerra, muito bom dia, meu amigo. Sua estreia aqui no Estrangeiro. Prazer estar falando contigo. Você tá me ouvindo bem aí? Parece que sim, né? Pelo sorriso. Sim. Legal, mesmo. Tô te ouvindo super bem aqui, Durão, Lucas, né? Toda a equipe do Estrangeiro. Uma alegria imensa estar aqui com vocês. Passaporte carimbado nesse podcast aqui, maravilhoso, né? Que já é sucesso aqui na nossa casa. É isso aí. Nossa, Afonso. Afonso, queria começar te perguntando, cara. O que é a COP? Qual a sua importância? E se dá pra gente traçar uma linha condutória, uma linha do tempo que vai desde a Rio do 92, uma das primeiras conferências que ocorreram aí da ONU para falar sobre mudança climática, passando por Kyoto, que foi um tratado na virada do século, e o Acordo de Paris. A gente vai ter um tratado de Belém ao final desse tempo? Olha, Durão, para a gente começar aqui esse papo, né, traduzindo a COP para a nossa audiência, eu queria fazer aqui um Ctrl-C, Ctrl-V, uma cópia de um exemplo muito legal, né, que foi pensado pelo Observatório do Clima. A equipe lá do Observatório elaborou um chamado Guia dos Perplexos, né, que é um grande manual
de orientação para as pessoas que vão pela primeira vez participar da COP ou para quem quer se inteirar mais, né, e acompanhar esse debate. E o exemplo é mais ou menos o seguinte: eles fazem esforço de imaginar que o planeta Terra é um grande condomínio aí, né, de casas ou apartamentos, né, com mais de 190 apartamentos ou casas, que precisam decidir sobre uma grande reforma nesse planeta, desse condomínio, que está sendo afetado por um problema que coloca a vida de todos os moradores em risco, né? Bom, o condomínio é o nosso planeta, onde a gente vive. O problema é exatamente o aquecimento global, né? As mudanças climáticas decorrentes do aquecimento global. E a reforma é que todos os moradores precisam se envolver nessa energia para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. Então, essa grande reunião do condomínio Planeta Terra foi pensada aí há mais de 30 anos aproximadamente, que é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que é chamada Convenção do Clima superficialmente, né, com aí 197 países, mais a União Europeia, que se juntaram ali para debater os rumos da economia mundial, mas com foco, né, um recorte sobre a redução das emissões, né, uma descarbonização dessas atividades econômicas. E essa convenção, inclusive, ela foi pensada, construída, articulada durante uma conferência, né, a ECO 92, da própria ONU, que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há 33 anos aí, basicamente. E claro que a ONU já vinha debatendo em outras conferências, em outras instâncias e espaços as questões climáticas, mas aí o início dos anos 90, finalzinho dos anos 80, se avança, né, muitas casas na construção desses espaços multilaterais de debate sobre clima, meio ambiente. E aí, em 94, é formalizada e entra em atividade a Convenção Quadro das Nações Unidas, e em 95 tem a primeira edição da COP, que é a Conferência das Partes, digamos assim, que é a continuidade anual do que foi construído e elaborado nesse tratado da Convenção Quadro das Nações Unidas lá de 92. E aí a gente tem nessas 3 décadas, né, edições históricas com grandes avanços nas negociações, e o Acordo de Paris, que a gente mencionou aí no início do episódio, é um exemplo dessa de uma grande edição, né, de uma edição emblemática das COPs, mas também tivemos fracassos, encontros improdutivos, contraditórios, de poucas evoluções no processo. Então, enfim, o Acordo de Paris é a grande estrela das grandes COPs aí, da história das COPs, porque ele é um tratado, né, ratificado aí por mais de 196 países e a União Europeia, que estabelece metas e compromissos entre os países para reduzir as emissões. Então, a COP tem essa tarefa. Metas que não foram cumpridas, né, Afonso? O Acordo de Paris também não pode se dizer que foi um sucesso, né? Não se decidiu fazer uma coisa, atingir certas metas, e o mundo não conseguiu chegar nisso. E agora, essa metáfora Exato. Que você falou é bem interessante, que se o planeta Terra é um condomínio, a ONU seria o zelador, e o moço da cobertura não quer nem participar da reunião de condomínio, muito menos pagar taxa de reforma, né, Lucas? O moço da cobertura é o da penthouse, pois né? Já para citar aí o idioma, né, do inquilino. Isso é americanizado. É isso. Bem pontuado, Durão. O Acordo de Paris, ele é um instrumento, assim, digamos, diplomático, né, e político de pressão, mais, né? Ele é um instrumento de pressionar as nações para que elas mesmas se estabeleçam suas metas nacionais das reduções das emissões. Mas, como o próprio guia aí do Observatório do Clima usa uma expressão, ele não tem dentes, né? Ele não tem mecanismo de punição para quem não consegue cumprir as próprias metas e nem avançar, né, com metas mais ousadas. Essa semana, por exemplo, né, nós tivemos a divulgação do relatório sobre a lacuna de emissões, que foi divulgado pelo PNUMA, e alerta que a gente está meio que fora do foco aí, fora da rota, para cumprir as metas do próprio Acordo de Paris, assim, sabe? Então, há um longo caminho pela frente. A COP é um espaço de negociações tensas e demoradas, complexas, que envolvem vários eixos da diplomacia, mas ainda assim é um instrumento que precisa ser cada vez mais melhorado, sabe? Para tentar aproximar, inclusive, das reivindicações populares, dos interesses realmente das populações que sofrem, né, na ponta com as consequências das mudanças climáticas, como a gente bem já noticia aqui no BDF.
Afonso Bezerra, que está em Recife e Pernambuco, há poucas horas de embarcar para Belém, né, Afonso? Tá com a mala pronta já? Tô com a mala pronta aqui. E é bom dizer também que o Brasil de Fato está montando realmente aí uma grande equipe de cobertura. A gente tem a Mariana Castro e o Heraldo Paulino, que já são nossos correspondentes, né, lá no Pará, estão em Belém, serão os nossos anfitriões. Mas eu, a Carolina Bataillé e o Rodrigo Chagas vamos nos somar também nessa cobertura para tentar alcançar o máximo desse mega evento, né? Um grande evento mesmo internacional. Temos a cúpula do clima com os chefes de Estado já a partir de amanhã, dia 6, a própria COP, Zona Azul, Zona Verde, enfim. Então, o Brasil, de fato, vai estar lá bem acompanhando de perto, tentar acompanhar de perto cada detalhe dessa programação imensa, né, Lucas e Durão? Com certeza, vai ter muito assunto para a gente repercutir, não só da cúpula dos chefes de Estado, mas também de todas as movimentações de movimentos populares que a gente sabe que estão se organizando bastante para pressionar a cúpula. Entre outras coisas, né? Relações, entre outras encontros atividades bilaterais também que vão acontecer. Exatamente. Vão ser tratados outros assuntos. Exatamente. Né? A gente vai explorar algumas possibilidades, algumas opções que estão sobre a mesa aqui no episódio de hoje. Mas, Dona, você citou o dono da cobertura, né? Se referindo a Donald Trump e os Estados Unidos, que não virão a COP, né? Deram as costas para a conferência. Eu queria tratar, na verdade, de outro ator importante, antes da gente passar para os Estados Unidos, que é falar do país sede, falar do Brasil. Um pouco o papel do Brasil nessa conferência e aí falar um pouco da política externa do governo Lula, que envolveu e colocou bastante importância nessa COP. E para isso eu quero chamar o nosso convidado, nosso analista de hoje, professor João Amorim, que é professor do Direito Internacional da Universidade Federal de São Paulo e observador da sociedade civil junto à Convenção Quadro da ONU para as Mudanças Climáticas. Professor, bem-vindo ao Estrangeiro. Obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Quero te passar essa pergunta, né? Já entrando um pouco no papel brasileiro nessa conferência e da política externa brasileira, né? Porque a gente sabe, desde os primeiros mandatos, o governo Lula coloca muita importância na política externa, na diplomacia, e o governo Lula vem colocando muita importância na COP30 no fato de ser o país sede. O que dá para esperar da posição do Brasil nesses dias de COP? Bom dia, Lucas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Afonso. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. É um prazer participar aqui com vocês. É um programa que eu acompanho já há algum tempo, então é com muita satisfação que eu estou aqui. A gente precisa ter em mente, Lucas, que uma Conferência das Partes da Convenção do Clima, ela é um evento multidimensional, multifacetado, e que ela tem 4 níveis básicos, né? 3 obrigatórios e um adicionado por mim, né? O primeiro nível é o nível das Nações Unidas, que é a discussão da agenda da ONU. A COP de Belém, a COP30 não é um evento do Brasil, é um evento realizado no Brasil, então, portanto, tem que ter a agenda da ONU, e aí temas como a discussão sobre a transição para longe de combustíveis fósseis, financiamento climático, fundo de compensações, preservação de oceanos, né, todas essas regras, né? O Afonso sumarizou muito bem o que é a função da COP, só que a COP é a Conferência das Partes da Convenção Quadro do Clima, mas também se realiza simultaneamente a Conferência das Partes do Acordo de Paris, o encontro das partes do Protocolo de Quioto, as reuniões do Mecanismo de Varsóvia, todas as normas produzidas ao longo de todas as COPs têm essas reuniões anuais justamente para o avanço e a especificidade, o aprofundamento dessas regras. Com relação ao segundo nível, com relação ao Brasil, o Brasil tem 2 consequências diretas aí. A consequência de sediar um evento como a COP internamente, ou seja, quais os desdobramentos da presença da COP, né, e do holofote em cima da questão climática, da questão ambiental, sobre as políticas públicas brasileiras, sobre as decisões governamentais brasileiras, para além do discurso, para além do que é anunciado, né, em relação a efeitos de políticas públicas. E, ao sediar a COP, o Brasil entra por um grupo seleto de países que sediam essas reuniões e que, portanto, integram um grupo de protagonismo, que muitas vezes, em função da disparidade desses agentes, ocupam posições diferentes e muitas vezes opostas no espectro da defesa climática, né? E a quarta dimensão que eu adicionaria é a dimensão do evento midiático, né? Do mega evento. Esse, para mim,
é a única garantia de sucesso. Esse vai, no aspecto midiático, no aspecto instagramável, no aspecto de beleza, de reportagens, de discursos bonitos, esse vai ser sensacional. Nas outras 3 dimensões, eu não estou tão certo que o evento, que a reunião será produtiva em relação às expectativas que a urgência da crise climática impõe para o planeta e para os estados. O exemplo do condomínio é muito feliz. E aí, pegando, por exemplo, a questão do Acordo de Paris, né? Imagina o seguinte, o condomínio, né, as unidades do condomínio são os estados, com suas soberanias, com seus recursos naturais, com seus interesses políticos, com suas questões econômicas. E a área comum as áreas comuns desse condomínio, que são de responsabilidade de todos, né, possuem hoje 2 grandes lixeiras, que são os oceanos e a atmosfera. Uhum. Você tem hoje uma concentração de gases de efeito estufa, sobretudo dióxido de carbono, na atmosfera, que não se via desde há 800 mil anos. Tá? Hoje são 424 partes por milhão. Nunca, há 800 mil anos, nunca teve essa questão. Então, o Acordo de Paris, né, e toda a discussão em torno do clima, nas questões de medidas de adaptação, elas estão extremamente focadas em ações de redução de emissões. Então, essa grande lixeira, que é a atmosfera, ela está transbordando de lixo, que é o dióxido de carbono, por exemplo. E as discussões estão emperradas e a passos de tartaruga para decidir se a gente vai reduzir a velocidade de lançamento de lixo. Na prática é isso, né? Os compromissos, as contribuições nacionais determinadas, as NDCs, que mesmo os poucos países que já apresentaram, Brasil inclusive, se todos cumprirem as suas NDCs, ao final do século o clima do planeta estará chegando em torno de 3,2 a 3,5 graus acima, né? O próprio secretário das Nações Unidas, secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, declarou na semana passada que a meta do Acordo de Paris de estabilizar em 1,5 grau acima do nível pré-industrial da temperatura média global do planeta não vai ser alcançada, a gente já está a passos largos à frente disso. Então, as expectativas são muito grandes, a velocidade das decisões diplomáticas não são tão rápidas e tão urgentes, há um conflito claro de interesses, né? Desde Dubai, o número de lobistas, a delegação, entre aspas, de lobistas do setor da indústria de petróleo e de combustíveis fósseis vem crescendo. Eu acredito que na COP30 esse recorde será batido novamente. Uhum. Vocês comentaram que o dono da cobertura, né, os Estados Unidos da América, não estarão presentes. Donald Trump retirou o país do Acordo de Paris novamente, mas certamente os lobistas da indústria do petróleo dos Estados Unidos estarão presentes aqui. Os lobistas da indústria das Big Techs e da indústria da tecnologia interessados em acordos relacionados à água, relacionados à energia, relacionados a terras raras, a metais, etc., essenciais para a manutenção desse novo setor do capital, que é a tecnologia, estarão presentes, e as delegações dos países centrais, dos países ricos, dos principais poluidores, né? Lembrando que o Brasil é o 6º emissor de gases do efeito estufa, não por queima de combustíveis fósseis plenamente, mas muito mais pela questão do manejo da terra, né, e de desmatamento e queimadas, estarão presentes também. E aí, com relação à dimensão da importância da COP para o Brasil, é preciso olhar para além do discurso governamental, para além das posições que a diplomacia brasileira defende corretamente, mas também para como que as políticas internas correlatas e com impactos na questão climática vêm sendo desempenhadas na prática. Como que as questões de mineração, de produção de energia, de gestão de recursos hídricos, de manejo de solo, de manejo de florestas, têm sido combatidas, de exploração de petróleo, por exemplo, agora com a licença concedida à Petrobras para pesquisa e exploração da margem equatorial na foz do Rio Amazonas. Qual que é o balanço? A pergunta que o Brasil a escolha que o Brasil tem que fazer e que todos os países do mundo têm que fazer com relação à gestão das áreas comuns desse condomínio é a seguinte: nós estamos dispostos ou não
a alterar profundamente a matriz energética global e a alterar profundamente o sistema global de produção e de consumo. Claro. Porque é nesses 3 pontos que reside toda a base, toda a origem da crise climática ou dos efeitos negativos das alterações climáticas que nós enfrentamos atualmente. A discussão tem que ser mudar o modelo de produção e não, pelo que eu estou entendendo que o senhor está falando, né, professor? É mudar o modelo de produção e acumulação e desenvolvimento e não ficar colocando esparadrapos e remendos nesse sistema, né? Mas, João, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que se tudo desse certo, se a gente cumprisse as metas do Acordo de Paris, coisa que a gente não fez, a gente chegaria no final do século com um aumento de 3 graus, mais de 3 graus, né, na temperatura média de hoje. O que significa isso? Que tipo de catástrofe a gente veria com esse aumento de 3 graus? E outra pergunta que eu queria te fazer é, o que você espera de concreto? Você falou que vai ter um monte de lobista advocando o uso de petróleo, poluir mais ainda, mas qual que é a tua expectativa concreta, o que a gente deve ter daqui a 2 semanas como resultado final dessa COP? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro, todos os cientistas são unânimes em dizer que, a partir do cenário de 2,1, 2,2 graus acima da média histórica de temperatura global, nenhum modelo computacional está programado para prever ou para desenvolver esses cenários, né? A única certeza que se tem é que, com o aumento crescente da temperatura global, o número de eventos extremos, o número de alterações profundas, com impactos, inclusive, em todo o sistema, em toda a cadeia produtiva e toda a cadeia econômica global, vai ser alterado profundamente. Tá? São os chamados pontos de não retorno, são os chamados tipping points, dos quais nós ultrapassamos o primeiro há 2, 3 semanas, segundo um relatório divulgado, que é a questão do processo irreversível de branqueamento e morte dos corais dos oceanos. Tá? Então, a previsibilidade do tamanho das catástrofes, do tamanho da desertificação, do esgotamento de água, dos furacões, das chuvas, das inundações, nem os computadores mais poderosos hoje têm condições e têm dados para prever esse tipo de situação. O que nós temos até um cenário de 2,2, 2,1 acima da temperatura, um nível de destruição e de dano econômico que a estrutura econômica global atual já não conseguiria comportar. Com relação às minhas expectativas, e eu falo isso com profundo pesar, com profunda dor, mas isso não esmorece a minha busca utópica, né, de estar enganado, eu vejo que as discussões podem até avançar, mas em termos de decisões concretas, com efeitos práticos, nessa jornada de alteração de mentalidade, de alteração e de compromissos concretos, né, visando a mudança da matriz produtiva e da lógica de consumo globais e da alteração gradativa da matriz energética global, estão muito longe de se chegar a um denominador comum, sobretudo um denominador comum que seja factível imediatamente. Eu acredito, e aí é uma previsão minha, não tenho Palantir, não tenho bola de cristal, não tenho runas nem nada, mas a exemplo do que ocorreu nas 3 últimas COPs, eu acredito que nessa COP de Belém, as discussões, sobretudo do texto final da declaração que será publicada ao final da conferência, vão se estender para além do último dia da conferência, para além da sexta-feira, se não chegarem até domingo e segunda. Não acredito que ocorrerá o que ocorreu em Baku no ano passado, em que as delegações simplesmente abandonaram a negociação. Né? Por quê? Porque a discussão em torno do valor do aporte dos países ricos para o fundo de compensações estagnou em 2 valores absolutamente díspares, diametralmente opostos, em que os países ricos concordavam com 300 bilhões, sendo que o valor mínimo necessário estimado é de 1 trilhão e 300 bilhões para esse fundo. Então veja o tamanho da distância só desse tema. Tá? E também eu não nutro uma expectativa muito grande, eu prefiro esperar de forma concreta, talvez até mais pessimista do que o normal, em função de tudo que eu tenho acompanhado nas últimas COPs, por conta do crescimento do lobby, por conta dos compromissos firmados. Veja, em Dubai, em 2023,
em Dubai, se formou uma tríade entre a presidência da COP28, a presidência já conhecida da COP29 e a futura presidência da COP30, que naquele momento foi representada pela presidente da Petrobras. Que beleza, então, assim, hein? você tem nos bastidores, você tem nos eventos antecedentes um claro cisma entre aqueles que já estão sofrendo com os efeitos negativos das mudanças climáticas, que não têm condições nem de adotar medidas de mitigação, nem medidas de adaptação, e por isso necessitam do financiamento climático, e aqueles que querem insistir na preservação de um modelo econômico que está presente aí, baseado em combustíveis fósseis há quase 200 anos, mas uma lógica calcada no imperialismo, no colonialismo, nessa divisão global que hoje a gente chama de norte e sul globais, tá? Mas que, ao fim e ao cabo, é a velha lógica imperialista, é a velha lógica colonial, né, em que eu arranco todos os seus recursos, eu lucro com as suas riquezas e para você eu deixo apenas a exclusão, a sujeira, a poluição, a degradação e a morte. Claro. Tá? Se você olhar o que as grandes corporações fazem em associação cada vez mais umbilical e mais dependente com os países ricos, que são as suas sedes, é a mesma lógica que ocorria na Companhia das Índias Orientais e na Companhia das Índias Ocidentais. Claro. Né? E a marinha, a navegação, as caravelas, acompanhadas do exército, mas eram corporações que tinham que responder a lucros dos seus acionistas. Agora, tá? claro. Diga. Não, professor, eu queria chamar o Afonso para discussão também, porque a gente está dizendo assim, olha, de dentro ali da cúpula dos chefes de Estado, com os lobistas, a gente pode esperar esse cenário um tanto quanto catastrófico que a gente está analisando aqui. Do lado de fora, Afonso, você que vai cobrir a cúpula dos povos, você que vai cobrir toda a movimentação dos movimentos populares em torno da cúpula, o que dá para a gente esperar dali? Quem é que vai estar presente? Quais setores da sociedade vão estar se articulando para fazer pressão? E o que dá para a gente esperar sair dessa movimentação popular em torno da cúpula? Claro, sim. A gente vai acompanhar bem de perto a cúpula, né, que é uma articulação internacional de movimentos populares, redes, organizações da sociedade civil, que é construída, né, nasce como uma espécie de uma resposta e também uma crítica à própria estrutura das COPs, né, essa estrutura da Convenção Quadro das Nações Unidas e as COPs, como elas vão acontecendo. Né? Então, é uma cúpula que tem como essência defender a justiça climática, o bem viver e os direitos dos povos e também dos territórios. Então, é uma grande mobilização popular, não é um evento estacionado. Então, você tem palestras, debates, né, formações, mas também tem passeatas. Nesse caso, vamos ter uma barqueata lá pelos rios de Belém. E começa exatamente no dia 12, né, 2 dias após o início da própria COP, da conferência lá da ONU, e segue até o dia 16, vai acontecer também em Belém, paralelamente, né, ao evento. E aí é uma expectativa de quase 15 mil pessoas, né, em uma estrutura organizada pelos próprios movimentos, e aí tem indígenas, quilombolas, camponeses, enfim, uma imensa diversidade, com alguns objetivos, sabe? O Lucas, aí o professor João e o Durão, que, por exemplo, né, denunciar a própria captura da COP, né, desse espaço da COP, por uma estrutura corporativa das multinacionais, das transnacionais, desses lobistas, enfim, e também exigir decisões concretas contra a crise climática. Tem essa ideia de mostrar, né, de pressionar também o governo brasileiro a ser mais ousado, né, a liderar metas mais ousadas para reduzir o aquecimento global e, sobretudo, fortalecer quem está nos territórios, né? Quem tem já a solução na mão ali, os povos tradicionais, né? Com construção de políticas públicas e soluções mais concretas, né? E reais para fazer uma transição mais justa, mais popular e inclusiva, né? Afinal de contas, a cúpula ela nasce, né, com uma série de críticas a essa estrutura da COP, né? As organizações, os movimentos populares que fazem parte da cúpula dos povos, eles denunciam que a COP ela é dominada por grandes corporações e interesses econômicos, né, que produzem ao longo do tempo metas globais que são frágeis, insuficientes, ineficazes também, né? E também trazem um elemento, né, que é a denúncia da financiarização da natureza, né? E as falsas soluções.
sobretudo essas que são mais baseadas em políticas de mercado, enfim, nesse sentido. Então, vai ter debates aí em vários eixos, né? Soberania popular, defesa dos territórios, o combate ao racismo ambiental, aí, sobretudo responsabilizando, né, as empresas, grandes corporações com essa dívida histórica, né, sobretudo. Vai ter também eixos aí debatendo uma transição energética que seja justa e popular, né, defendendo o fim dos combustíveis fósseis, democratização da energia, mas que essas alternativas, né, pensadas, Lucas, elas sejam calcadas na justiça, né? Porque o que a gente tem assistido hoje aqui no Brasil, sobretudo, aqui no Nordeste, a gente tem acompanhado com mais detalhes, são os impactos negativos também desses empreendimentos, né? Grandes empreendimentos verdes aí, né? A energia eólica e a solar em alguns eixos, aí afetando comunidades tradicionais, também desmatando algumas áreas para a instalação de grandes parques de energia solar, enfim. Além também de trazer um eixo aí sobre cidades, né, e as periferias também das grandes cidades, debatendo o direito à moradia, mobilidade sustentável, saneamento ambiental, como uma pauta também dentro desse eixo do clima, do meio ambiente do mundo. Então, a ideia, né, de representar de fato as vozes dos territórios, das florestas e das periferias, e deixar também um grande impacto, né, um grande legado aí de mobilização popular e de incidir de forma muito concreta, né, nas instâncias de decisões. Então, e o Brasil de fato vai estar lá acompanhando toda essa mobilização, todo esse calendário, né, paralelo à COP30, e conectando com a agenda da própria ONU e a agenda dos governos, né, como eles avançam ou não nesses assuntos dentro da COP30. E o Brasil, de fato, só vai conseguir estar lá na COP30, lá em Belém, com essa equipe qualificadíssima, com o seu apoio, querido espectador, querido ouvinte. Então, quero convidar você para apoiar o Brasil de Fato, acessando apoia.se/Brasil de Fato. Tenho certeza que alguma contribuição vai caber no seu bolso e você vai estar ajudando aqui a gente a continuar a fazer jornalismo popular de qualidade e mandando nossos repórteres para onde a notícia está, para onde importa, para o centro dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo. Então, acessa lá apoia.se/Brasil de Fato para apoiar o nosso jornalismo popular de qualidade. Eu quero chamar o professor João Amorim de volta para o papo, porque ele citou as pesquisas que a Petrobras vai começar a conduzir na foz do Rio Amazonas para procurar petróleo. Professor, a gente sabe que essa região é uma região que já vem sendo explorada por outros países vizinhos, né? A Guiana talvez seja o exemplo maior ali da região, que teve seu PIB, foi às alturas, né? O PIB da Guiana nos últimos anos. Chegou quase mais de 40%, né? Mais o de crescimento 40% anual, um absurdo. negócio absurdo, assim, a Guiana Saudita, né? Relembrando aí os termos da Venezuela. E a Venezuela também tem muito interesse, ainda que não tenha condições atuais para poder explorar, porque a gente sabe que sofre um bloqueio, tem dificuldades econômicas, enfim. Mas esse tema é um tema que promete dividir. E aí eu vou elencar aqui 3 países que têm uma relação entre si, que são 3 países amazônicos: o Brasil, a Venezuela e a Colômbia. A gente sabe que em últimas conferências o presidente colombiano Gustavo Petro teve ali alguns atritos, inclusive públicos, né, com o presidente Lula, sobre perfurar a foz do Amazonas. E a Venezuela acho que está nessa história aí esperando um parceiro, porque precisa explorar a região, quer explorar a região, inclusive está se colocando muito contra a exploração da Guiana, porque a Guiana faz em conjunto com a ExxonMobil, uma empresa norte-americana, estadunidense, né? E aí todos os interesses imperialistas, toda a situação de Washington com Caracas que a gente tem que levar em conta. Então, queria que o senhor explorasse, professor, essa relação entre esses 3 países amazônicos que precisam sentar e conversar e se entender para defender a Amazônia, mas que têm interesses aí talvez divergentes em torno da exploração de petróleo na região. Olha, o Lucas e Rodrigo, o que eu vinha falando aqui, é uma questão de escolha de modelo. Porque se você opta pela continuidade da exploração e da utilização de petróleo, de combustíveis fósseis, desse tipo de recurso natural, você está abrindo mão da floresta que está em cima dele, você está abrindo mão da biodiversidade, você está abrindo mão das comunidades que habitam o entorno, ou pelo menos da segurança,
né, das comunidades que habitam o entorno, das pessoas que habitam o entorno. Quando a gente fala de Amazônia, nós aqui em São Paulo, ou em qualquer outra parte do país que não seja a região amazônica, né, a gente tem intuitivamente ainda aquela imagem, não nós que estudamos, que conhecemos, que já fomos lá, etc., mas que nós temos que a floresta ela é desabitada de pessoas, mas não, os povos amazônicos estão lá. E a Amazônia, ela é uma grande floresta que ocupa que participa de vários países, a maior parte da floresta amazônica está no Brasil, mas sim, né, essa discussão vem desde a última reunião da cúpula de chefes de Estado na organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ela se intensifica agora, né, por conta dessas medidas mais concretas, mas não é só em relação à exploração de petróleo que o presidente Petro e Nicolás Maduro e o presidente Lula divergem, e parte, inclusive, considerável da esquerda desses países diverge e se divide. Né? É com relação à questão da presença estrangeira, com relação à questão da biodiversidade, com relação à questão da participação e do respeito às comunidades tradicionais, às populações humanas que estão, né, e que vivem dessa floresta e que são as grandes responsáveis pela manutenção dessa floresta em pé. Então, se a escolha for pelo hidrocarboneto, se a escolha for pelo combustível fóssil, então você está abrindo mão da floresta. Só que aí você não pode olhar só para o seu país, você não pode olhar só para o seu apartamento nesse condomínio. A floresta amazônica ela é responsável por uma boa parte da regulação do clima mundial e ela é uma bomba de umidade. Ela não é tanto o pulmão do mundo, mas ela é uma bomba de umidade. Né? E não só Colômbia, Venezuela e Brasil. Vejam o que a Chevron tem feito na Amazônia equatoriana, claro, e na Amazônia peruana. Né? Não se divulga isso, pelo menos com a urgência ou com a necessidade que se teria, mas vejam a quantidade de acidentes com vazamentos registrados quase que mensalmente, por exemplo, pela Petrobras, ou pela Chevron, ou pela Exxon, enfim, ou pela British Petrol, né? Não se divulga que essa indústria se mantém de pé porque ela recebe, segundo o Fundo Monetário Internacional, anualmente 7 trilhões de dólares em subsídios, que pela lógica de qualquer capitalista ortodoxo e mais radical seria um negócio que não seria lucrativo. Né? Então, o que nós vamos investir? Nós vamos investir nessa onda de continuar repetindo a lógica da matriz energética global dos últimos 200 anos e da lógica da produção e de consumo, ou nós vamos direcionar as nossas energias, os nossos recursos, a nossa força vital, a nossa inteligência para desenvolver outras lógicas. É disso que se trata. A discussão política, se haverá intervenção militar na Venezuela ou não, se haverá uma facilitação, a função dos lobbies, isso tudo é decorrência da pressão econômica e da pressão política pela manutenção de um sistema. As consequências climáticas estão mostrando que esse sistema ele é insustentável para a continuidade da vida dos seres humanos, não do planeta, mas da vida dos seres humanos e da vida que nós conhecemos naturalmente, do meio ambiente como nós conhecemos nos últimos 11 mil anos, que é o último período de estabilidade climática. Tá? Então, essa discussão ela é urgente, ela vai estar presente na COP. Eu não vejo, em função até da questão do lobby, dos interesses, das próprias dicotomias nos discursos, eu não vejo uma solução favorável a uma mudança de mentalidade num futuro próximo, sobretudo nessa COP. Isso chega a ser quase uma ironia triste, né, João? A COP ser realizada na floresta, com os povos originários, e o governo Lula acaba de anunciar que vai explorar mesmo petróleo na Foz do Amazonas, a gente vai continuar com esse modelo, você mesmo espalhando esse pessimismo realista de que a gente não deve fazer o que precisa para resolver o problema do condomínio e esse problema deve piorar. Né? Então, nesse contexto todo de apocalíptico, daria para falar, fazer essa conferência na região onde vai ser a mais prejudicada por essas mudanças chega a ser uma ironia triste. Né? Por outro lado, também tem um debate que vem sendo feito em países petroleiros, como o caso da Venezuela. Eu tive a chance de acompanhar bastante isso quando estive lá como correspondente, né? Que é meio injusto você cobrar de países como a Venezuela que do dia para a noite muda sua matriz energética e faça a transição, enquanto
os países ricos seguem poluindo e seguem mantendo esse sistema, né? A Venezuela é um país completamente ainda enfrentando os reflexos do subdesenvolvimento, sanções econômicas dos Estados Unidos e que só tem o petróleo. Mas é o que o João falou da conferência de Baku. Não se os condôminos não chegaram nem a um consenso sobre a ata do condomínio, que seria pagar para a transição desses países que precisam de apoio, que só tem o petróleo para vender e precisam manter sua economia, sua população, enfim, com recursos, que precisam ser pagos por isso, para financiar essa transição econômica para uma economia mais verde, né? Isso não está acontecendo. Exato. Agora, João, eu quero voltar ainda a essa pergunta, talvez você já tenha dito, mas você acha que ainda dá tempo da gente fazer alguma coisa que resolva alguma coisa? Que ainda tenha alguma consequência prática benéfica e resolutiva desse problema do aquecimento global? Acho que a gente tem, como sociedade civil, demorado tempo demais, talvez por conforto, por desinformação ou por falta de uma educação real, climática e ambiental mais presente, de uma comunicação mais efetiva com todas as camadas da sociedade, sobretudo as mais carentes. Eu acho que a esperança está na sociedade civil. Falávamos agora há pouco aqui no programa da Cúpula dos Povos, falávamos de justiça climática. Eu acho que a mudança de consumo, de padrão de consumo, sobretudo, que geraria inclusive um impacto positivo e mais rápido na mudança do modelo de produção, ela tem que começar de baixo, e para isso a gente tem que começar a comunicar e a informar e a explicar, né, tintim por tintim o que tá em jogo. Eu vejo ainda esperança, o tempo está se esgotando, mas eu vejo esperança. Por exemplo, não há nenhum tipo de produção de energia que não gere dano, ou não gere poluição, ou não gere algum tipo de impacto ambiental ou climático. A questão está na escolha do modelo e na seriedade da regulação. Né? E veja, não tem como, mesmo querendo afastar, né, o mundo e a produção dos combustíveis fósseis, hoje a gente não consegue simplesmente cancelar, né, o atorzinho dos combustíveis fósseis e falar, não, com você a gente não brinca mais. Não dá para mudar da noite para o dia a matriz energética global, nem a cadeia produtiva global, excluindo os combustíveis fósseis. Por isso que as expressões da COP são transicionar a distância, nos afastar gradualmente. Mas para isso a gente tem que ter uma estratégia, tem que ter um plano. E a questão, o papel da sociedade civil como consumidora, como gestora, como produtora de resíduos, como produtora de impacto climático, muitas vezes a gente esquece disso, tá? Como fiscal das políticas públicas, como fiscal, né, de todos, por exemplo, o condomínio, né, mantendo essa imagem que eu acho muito feliz, você cobrar do seu vizinho também, mas não só do seu vizinho país, seu vizinho de porta também. Né? Porque não adianta nada. Eu estou tranquilo, eu comprei o meu carro elétrico, não me importa quanto de emissão de carbono foi produzido e quanto de desmatamento foi produzido para obter os minérios desse carro elétrico, dessa bateria, desse recurso. Eu tenho meu carro elétrico porque ele não gera produção de gases do dióxido de carbono no uso. Pois é, mas aí você chega e coloca na tomada do seu condomínio, da sua casa aqui no Brasil. Hoje nós estamos em bandeira vermelha. Né? Ou seja, nós estamos acionando termoelétricas para gerar energia. Tá? Mas nós somos um país com a matriz energética limpa, porque boa parte é de geração hidrelétrica. Sim, mas não hoje, porque a gente está gerando majoritariamente por termoelétrica por conta da seca. E veja, ninguém está falando de efeitos da privatização do sistema Eletrobras, o operador nacional do sistema foi privatizado, sim. E na lei de privatização da Eletrobras, tem um artigo que impõe o uso de hidrelétricas. Então, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, a sociedade brasileira, devia também estar focada em alterar e cancelar esses jabutis, em mudar a sua lógica própria de consumo, em aprender qual é o seu impacto climático nas tarefas do seu dia a dia. Porque não adianta nada eu cobrar dos países que vão estar presentes no COP, eu atirar, né, e fazer cartazes, hashtags e nota de repúdio
contra os Estados Unidos, contra a China, que são os maiores poluidores, até mesmo contra o Brasil, né, pela fragilidade das regras de proteção com relação à mineração, florestas, etc., se eu, cidadão, eu, indivíduo, não sei qual é o meu impacto. Então, eu acredito na mudança. O gap de tempo para ela ocorrer está se esgotando rapidamente. Mas eu tenho, e aí nós, pesquisadores, comunicadores, professores, né, jornalistas, temos a função de fazer chegar essa informação, né, palatável e compreensível, sem termos rebuscados, técnicos, científicos, para que as pessoas todas consigam compreender a gravidade dessa crise que nós enfrentamos, desse problema existencial que nós enfrentamos e que nós também temos responsabilidade. Não são só as petroleiras. Elas são responsáveis por 90% das emissões. Elas são responsáveis por essa lógica. Elas têm, os países ricos, obrigação maior nessa responsabilidade, sobretudo de reparação e de custear. Nós temos que nos afastar dessa lógica do princípio do poluidor-pagador, em que eu pago o país pobre, né, para receber o meu lixo, para ficar com o resíduo, e eu fico só com a riqueza dele. Não é só a Venezuela que é um país pobre, um país socialmente subdesenvolvido. O Brasil também é. Nós temos metade da população brasileira sem saneamento básico. Nós assistimos, hoje faz 10 anos do acidente de Mariana, e ninguém foi preso, e as indenizações não foram pagas. E recentemente a Vale e a Samarco foram autuadas por tentar descontar no imposto de renda, ou seja, na conta da sociedade toda, o pouco dinheiro que elas pagaram, pouco em termos do volume total, né? O pouco dinheiro que elas pagaram de indenizações até agora. A Receita Federal e o COAF não deixaram e impuseram uma outra multa. Mas veja a que ponto chega o grau de desinformação. Se isso chega na sociedade, é óbvio que a sociedade vai se indignar. Né? É óbvio que a sociedade vai se solidarizar com as vítimas do acidente de Mariana, de Brumadinho, com os deslocados por barragens. Né? Estamos discutindo no Congresso a questão da vinda dos data centers. Perguntem, como falou o Afonso, perguntem para o pessoal do Nordeste e das cidades já afetadas por usinas eólicas, etc., a questão, o risco que esses data centers, que não geram um único emprego, tá? E com certeza não vão pagar impostos, como os agrotóxicos no Brasil. Perguntem o impacto para a água da região. Então a gente tem que pensar seriamente, e nós, como sociedade, temos que estar conscientes disso. Claro. Vai muito na linha da pergunta da NET aqui, que acabou de mandar pra gente. A NET Fonseca pergunta, né, que ações práticas a sociedade pode tomar, né? Eu acho que o professor acabou de... Exato. E aí eu queria até ler o comentário da Diana Claro. Lopes, que disse: no condomínio sempre tem um doidinho e aqueles que, além de não ajudar, gostariam de atrapalhar, né? Mas, Afonso, para encerrar aqui, eu queria que você falasse rapidinho. O professor João falou sobre a esperança está na sociedade civil. Ela que pode realmente fazer a diferença aí. O que tem de planejado para a sociedade civil nesses próximos dias lá em Belém? Vai estar em peso? O que já se sabe que vai acontecer? Olha, Durão, eu acho que, claro, tem toda essa denúncia que a Cúpula dos Povos faz, né, de que é um espaço capturado aí pelas grandes corporações. Inclusive, temos reportagem no Brasil de Fato, né, que fala sobre que algumas empresas envolvidas com crimes ambientais, inclusive aqui no Brasil, falando aí de Mariana, né, 10 anos, mas em outras regiões do país, o caso de Maceió, com o caso da Braskem, enfim, que estão como financiadores também do próprio evento, mas há uma expectativa, né? Há um espaço de que o fato também de ser feito em Belém amplie um pouco aí a incidência e a presença da sociedade civil. Então, dentre todos os setores e organizações que vão participar, eu gostaria de ressaltar só um que é muito relevante e muito forte, que é a população indígena, né? A própria ministra Sônia Guajajara, há um ano, basicamente, articulou, junto com o Ministério das Relações Exteriores, um programa de formação de negociadores para a população indígena, ou seja, juventude indígena, lideranças indígenas que estão envolvidas em várias instâncias de debate anualmente, né, com a PIB, etc., participaram dessa formação para entender um pouco a lógica, a dinâmica, o ecossistema da diplomacia, para poder incidir e levar a diplomacia indígena para esse espaço, sabe? É um
um ponto de incidência, de hackear um pouco o próprio sistema ali, levar uma nova perspectiva, um novo olhar. Então a gente vai ter a aldeia pop, vai ter dentro da Zona Verde lá seminários e palestras realçando a participação quase de 3 mil indígenas, né, comitivas indígenas do país inteiro, reunidas para tentar intencionalizar e incidir nesse debate. E para encerrar aqui, eu queria só voltar ao ponto da casa falando sobre o condomínio, né, e esses moradores com visões divergentes, e é bom entender que os Estados Unidos, né, já saíram 2 vezes aí do Acordo de Paris sob o governo Donald Trump e tal, e em paralelo a gente tem as reivindicações dos países insulares, por exemplo, que são impactados aí pelo nível do oceano, etc. Outros países também que vivem crises catastróficas já, né, de enchentes, furacões, a própria seca também, enfim. Então há uma série de emergências dentro do condomínio, mas alguns moradores lá batem o pé e são grandes obstáculos, inclusive, para o avanço dessas negociações, e alguns analistas passaram a entender o seguinte, que não dá mais para contar com os Estados Unidos. O próprio Cláudio Ângelo falou isso ontem lá no Conexão 2, né, do Observatório do Clima. Não dá para ter mais expectativa em relação aos Estados Unidos, e de que até a ausência pode ser mais produtiva, né, de não, se não quer ajudar, também não vai atrapalhar, né, em alguma medida nesse sentido, assim. Eu acho que a gente pega a referência aí do doidinho do condomínio, então, né? Sim, acho que dá uma boa imagem pra gente encerrar, né? Para a gente encerrar e ir pro nosso segundo bloco, Exato, porque calma, né? ainda não acabou. Não. Tem a nossa gincana Terra Plana que começa agora. We don't need no education. A Terra é plana. Então tá bom. Muito bem, estamos de volta aqui para o segundo bloco do podcast O Estrangeiro. Esse que é um bloco para desupilar, né? O nosso compromisso semanal com a sua serotonina, querido ouvinte. A gente vai separar aqui as principais besteiras, os principais absurdos que saíram no noticiário internacional na última semana. E quem decide quem merece o troféu, quem merece o prêmio da nossa gincana, é o nosso convidado de hoje, professor João Amorim. Estamos em suas mãos, hein, profe? Afonso Bezerra, lá direto de Recife, Pernambuco, na estreia do Estrangeiro. Estreante geralmente tem sorte aqui, hein, Afonso? O que você traz pra gente, camarada? Olha aí, missão, hein? Foi um desafio aqui achar, que a gente tem episódios recentes bem difíceis, né, assim. Mas eu vou continuar no que eu estava falando anteriormente, né, desse papel do morador incômodo, inconveniente e desastroso que é os Estados Unidos dentro desse condomínio chamado Planeta Terra, né? Então, minha terra plana para hoje, para essa edição, é a decisão do Donald Trump, né, do governo dos Estados Unidos, de não participar da COP30 em nenhuma instância. E, claro, isso tem repercussões profundas, porque é um dos principais responsáveis aí pelo problema climático que a gente vive. Historicamente, né, os Estados Unidos está entre os pioneiros aí do processo da Revolução Industrial, de todo esse processo desse modelo econômico que opera na devastação, no impacto ambiental e, inclusive, na exploração de outras nações por meio de guerras, mas também de modelos econômicos, enfim. Então, se retirar desse debate e até de querer assumir compromissos que são assumidos por outras nações é, de fato, muito ruim e revela do nível de obstrução, né, que promove em torno desse negacionismo, né? Na verdade, o negacionismo que o governo tem em relação às questões climáticas em âmbito geral, né, superficialmente falando. Então, o meu voto é para essa postura aí do governo dos Estados Unidos. Azar o dele que não vai poder comer açaí no tacacá em Belém. Vai ficar chupando o dedo, né? Comendo seu hambúrguer ali. E quem pede é ele, né? O problema é todo dele, né? E aí, Durão, o que você traz pra gente, cara? Olha, esse negacionismo que o Afonso mencionou não é só climático, é geográfico também. Geográfico. Eu vi me chamou a atenção essa semana uma compilação que foi publicada dos erros gramaticais geográficos de Donald Trump. Eu não sabia disso, mas ele fica insistindo. Aliás, produção, se tiver o videozinho que eu separei, que foi publicado originalmente no Instagram, eu vou descrevendo para quem estiver ouvindo aqui no YouTube Music, no Spotify. Mas ele falou que a Bélgica é uma cidade muito bonita, inclusive. Ele falou que um dos conflitos dos 7 que ele disse ter resolvido para
ambicionar o Prêmio Nobel da Paz, olha, ele nos chamou a Namíbia de Nâmbia. Nâmbia. Ele falou que resolveu um conflito entre o Azerbaijão, se referindo ao Azerbaijão, e Albânia. Albânia que fica apenas a uns 3.000 quilômetros do Azerbaijão. Que claramente não faz fronteira. com o Claramente, a Azerbaijão. Albânia fica no leste europeu e o Azerbaijão fica na Ásia Central. A Albânia também foi acusada de estar em conflito com o Camboja, a Tailândia, a Armênia. Cara, isso tá muito bom. Então, ele erra, né? Isso faz parte daquela estratégia de não sei, não me interessa saber e tenho raiva de quem Tem sabe. raiva né? de quem sabe. Muita raiva de quem sabe, por exemplo, acadêmicos ou gente que liga Lé com Cré. né, Eu me lembro Lucas? que uma vez ele recebeu o ex-deputado Juan Guaidó, venezuelano, na Casa Branca e chamou o Guaidó de Guido. Guido, Ele não sabia pronunciar o nome do Guaidó. ele perguntou pro Ramaphosa onde é que ele aprendeu a falar inglês. O Ramaphosa é o presidente da Da África África do do Sul, Sul. né? Isso é Ele fala incrível, inglês né? muito bom, aprendeu onde, né? Impressionante, cara, impressionante. É o Vicente Mateus da Casa Branca. Seria... é ignorância e ostentação, né, do Laranja. E você, Lucas? Muito O que bem, você eu trouxe? vou ficar com o Trump ainda. Vamos ser uma trinca de Trump aqui hoje. Porque ontem os nova-iorquinos foram às urnas e elegeram o primeiro presidente que se diz Prefeito. socialista, o primeiro prefeito da cidade que se diz socialista, muçulmano, uma figura de oposição aberta e radical Nem contra nascido nos o Estados presidente Unidos. Trump, não De nascido nos família Estados indiana, Unidos. nascido em Uganda. Perfeitamente. Só que antes das eleições, o Trump querendo botar um medo ali, querendo botar um elemento religioso para a disputa, disse que os judeus que votassem no Mandani eram estúpidos. Burros, Tentando colocar uma disputa, um elemento xenofobia, xenofóbico, claramente contra islamofóbico. o então candidato e agora prefeito de Nova York. Então meu Terra Plana vai pra Mais fake islamofobia, news, pra né? xenofobia e pra fake news de Donald Trump contra agora o vitorioso prefeito de Nova York. Vamos ver que governo fará Oxalá, Zohran né? Mamdani. É curioso que menos de um ano após o início desse segundo mandato do Trump, a gente tem finalmente uma voz surgindo nos Estados Unidos falando grosso contra o Trump. Uma voz jovem, né? Diferente, fora da curva. Não é uma Elizabeth Warren, não é uma Kamala Harris, não é uma Hillary Clinton, né? Figurões aí do Já estabelecidos, Falcões do né? Partido Democrata, mas sim meio que um outsider até dentro do Partido Democrata, né? Exato, Então, se antagonizou com muita gente lá dentro por críticas a Israel, genocídio, defesa da Palestina. perfeitamente. Ficaremos bem de olho no governo que fará Zohran Mamdani em Nova York. E com essa eu passo a bola para o nosso querido professor João Amorim. Professor, obrigado pela sua participação aqui no Estrangeiro. E para quem vai ser o voto, por favor? Eu que agradeço, Lucas. Olha, eu, apesar, né, da artilharia inconteste desse centroavante do terraplanismo, que é o Donald Trump, nosso agente laranja, né, da política satírica, né, e do desespero, muitas vezes, também, global, eu vou ficar com a troca dos nomes de países. Eu achei sensacional, né? E torço para que o Mamdani consiga, né, levar adiante toda essa sua agenda, seja uma oposição concreta, porque é disso que também a gente precisa, né? Que os indignados ponham a sua indignação para fora, vão para as ruas, se oponham e atuem, né? Para resistir a essa onda de repressão, de conservadorismo, de retrocesso. Então eu fico com as habilidades geográficas, geostáticas, né, do presidente Trump. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição de vocês. Foi um grande prazer participar. Obrigado a você, Pô, professor. E bora de sempre. placar. O que é isso, hein, Durão? Isso daí, você viu que Tá os melhor matemáticos que seu estão time, hein? colocando... Não, os matemáticos estão colocando uma possibilidade de 83% para eu levar esse troféu para O casa. Rodrigo Durão disparado na liderança com 19 pontos, E seguido segundo- pelo time do Correspondentes, que Afonso hoje não conseguiu contribuir. 17 vitórias para os times dos correspondentes. E eu na lanterna ali, ó, seguindo, No Z1. vendo todo mundo de lá de trás, mas não desisto nunca. Não, cara, a Série B do Estrangeiro também não é nada mal. Sou mais guerreiro que o esporte do Afonso. Afonso, obrigado pela sua participação, viu, querido? Eu que agradeço, mas deixa eu só fazer uma correção para você, Lucas. Eu não sou do esporte, eu sou Santa Cruz. Santinha, Aê! Santinha. Boa. Que crime Não coletivo ajuda você, muito, a Afonso. situação também é difícil. É terceira divisão, mas... Melhor torcida do Brasil, Afonso. Mais aguerrido ainda. Exatamente. E o Trump gabaritando aí no Terra Plana, né?
Muito bem, Afonso. Obrigado, camarada. Volte sempre, viu? A casa é sua. E obrigado a você, Rodrigo Durão, por mais um episódio aqui excelente no Estrangeiro. Obrigado a você, Lucas, por esse episódio cheio de emoção que a gente apresentou hoje, né? Cheio de adrenalina. E Muita conta pra adrenalina. gente quem é que faz a parada acontecer aqui. Eu e você escrevemos, apresentamos, com direção de Camila Salmazo, produção de Letícia Holanda, edição e sonorização de Lua Gattinoni, operação do switcher Marina Ortega, identidade visual do Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de jornalismo é da Muniz Ravena e Lucas Stanislau, coordenação de redes sociais de Rafael Acuri e direção executiva de Nina Fidelis. Querido ouvinte, muito obrigado e até quarta-feira que vem. Até!